vivo? Aos vivos e a cores. Alô, galerinha, alô, você de São Pedro do Piauí, do Anexo Brejo, alô, você que nos assiste pela plataforma, pelo YouTube, mandando aí os comentários também, participando da aula, nesse vai e vem, nesse bate-bola. Alô, Anderson, alô, Emily, alô, Francisco, galerinha. Cris, você que está aos vivos aqui assistindo direto do estúdio number 3 do canal Educação, e o Flávio Coelho com a temática sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria. Hoje é mais para questões, né, galerinha? Hoje é mais para questões. Vem cá, canetinha, vem. Vem cá, minha filhota de mucurinha, viu? Ei, galerinha. Vamos para a questão. Nós paramos, deixa eu ver, paramos na 9, formação de um mundo bipolar. Uma expressão emblemática desse conflito entre as duas potências, a expressão emblemática foi a formação de um mundo com dois polos, o ZEUA e a União Soviética. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. A Europa e o mundo quase. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. É importante destacar que, na formação da OTAN, estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico, que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. A divisão europeia ficou conhecida como essa divisão europeia ficou conhecida por. Aí é uma frase do primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, que visitou os Estados Unidos, e ele que disse como era o nome dessa divisão que havia na Europa. Deixa um minuto.
Oi, oi. Ok, galerinha, olha, não é a Conferência de Estocolmo, nem a Convenção de Ramsar, nem a União Europeia, nem o Muro de Berlim. O Muro de Berlim simbolizava a divisão do mundo e simbolizava o mundo na Guerra Fria. Mas o elemento que fazia a divisão da Europa ficou conhecido, na palavra do meu amigo Winston Churchill, de uma cortina de ferro que se levantou na Europa, que na realidade ele dizia que era um cinturão que havia dos países sob influência da União Soviética no leste europeu. Letra A na questão 10 do Enem, questão boa do Enem. Questão 11. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo único na história do mundo. Divide-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Além disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. Meu amigo Eric Hobsbawm. O período citado no fragmento é conhecido por Guerra Fria. Pode ser definido como aquele momento histórico em que houve o quê? O período conhecido por Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico em que, meus pimpolhos, meus tchunraizinhos, meus príncipes. Meu rei, deixa R$1 de 1 minuto aí, para ver se a galerinha manda a resposta para nós. R$1 de 1 minuto. Beleza, beleza. Vamos lá, galerinha. Vou voltar R$1, ó. O período conhecido como Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico em que houve corrida armamentista, tá certo? Entre as potências imperialistas europeias? Não, aí tá errado, ó. Não são europeias, não é o que provoca a Primeira Guerra. Domínio dos países socialistas no sul do globo pelos países capitalistas do norte? Não. Choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Soviética nos anos 30? Não. Aqui é um dos fatores da Segunda Guerra Mundial. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e potências orientais, como China e Japão? Não, nós temos uma disputa com os Estados Unidos e a China, mas esse cenário é pós, vamos dizer assim, queda da União Soviética. Constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. E as duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Portanto, letra E de helicóptero, meu amigo Anderson. Letra E de helicóptero nessa questão aí. Alô, Emily. Emily mandou a resposta correta aquela hora, viu, Emily?
Oh, meu amigo Marlon Brando, rapaz. A imagem do rapaz de blusão de couro, topete e jeans em motos ou lambretas na década de 60 mostrava uma rebeldia ingênua, sintonizada com ídolos do cinema como James Dean e Marlon Brando. Aí é James Dean ou é Marlon Brando? Virgem Maria. As moças bem comportadas já começavam a abandonar as soias rodadas e atacavam de calças cigarretes, num prenúncio de liberté. A comercialização dos produtos descritos no texto favoreceu a quê? O que são os produtos descritos no texto? Blusão de couro, jeans, motos, lambretas, calças cigarretes. Favoreceu a qui, meus pimpolhos? Questão boa, questão do Enem, viu, galerinha? Questão de atualidade, viu? Questão de atualidade, não exatamente de Guerra Fria. Meu rei, deixa um realzinho aí para ver se a galerinha manda a resposta para nós. Galerinha, a comercialização dos produtos descritos no texto favoreceu a quê? Apoiar o boicote ao comunismo? Não. Basicamente, eu acho que não havia um boicote a produtos do mundo comunista. Contestar a ordem política? Não. Adesão ao movimento feminista? Também não, galerinha. Oposição ao modelo consumista? Não, porque o cara está comprando, consumindo. Mas ajuda a difusão da cultura norte-americana. Notadamente o cinema vai propagar muito essa imagem do James Dean, o jovem, Marlon Brando, grandes artistas. E, evidentemente, o cinema foi um grande parceiro para que pudesse mundializar a cultura dos Estados Unidos. Meu amigo Anderson, letra A, corretíssimo. Questão do Enem aí, Anderson. Muito boa, aliás. Tchananana, de meu amor eu não preciso. Vou encarar esse castigo. Belezinha, vamos para frente, vamos para a próxima. Criado em 61 para evitar que os moradores da Alemanha Oriental comunista se mudassem para a Alemanha Ocidental capitalista, o Muro de Berlim repartiu a cidade em duas durante a Guerra Fria, até que, em 1989, o governo da Alemanha Oriental anunciou que seus cidadãos poderiam cruzar o muro para visitar a parte ocidental, o que era proibido até então. A permissão citada no texto simbolizou o fim de um período marcado pelo quê? Simbolizou o fim marcado pelo quê, galerinha?
pelo qui, meu povo? Deixa um minuto a tela aí. Vamos mandar a resposta, povo. Vamos mandar a resposta, povo, povo, povo. Ok, galerinha. A permissão de os moradores da Berlim Oriental visitar a Berlim Ocidental, dividida, separada pelo muro, simbolizou o fim de um período marcado pela divisão política mundial. Oh, foi mesmo, tio. Era a divisão que você tinha do mundo. E o exemplo principal dessa divisão era a própria cidade de Berlim. Não é fragilidade militar europeia, não é convivência étnica pacífica, não é integração econômica internacional, bacaninha. Fim da integração, nós estamos aumentando essa integração. Representa o fim da divisão política mundial. Propagação das ideias humanitárias, fim, está errado. Portanto, questão do enseja, viu? Letra A. Os últimos anos da União Soviética, agora do Mikhail Gorbachev, foram uma catástrofe em câmera lenta. A queda dos satélites europeus em 89, satélites europeus os países do leste europeu, da Europa Oriental, que eram aliados da União Soviética. A queda dos satélites europeus em 89 e a relutante aceitação por Moscou da reunificação alemã demonstraram o colapso da União Soviética como potência internacional, mas ainda como superpotência. Velho. Em termos internacionais, a União Soviética era um país derrotado após uma grande guerra. Era um país derrotado após uma grande guerra, só que sem guerra, é verdade. Ele foi derrotado de uma guerra que não teve guerra de verdade. O processo mencionado no texto modificou a geopolítica mundial por quê? Porque, meus pimpolhos, meus tchunraizinhos, minhas príncipas lá da cidade de São Pedro, lá da cidade de São Pedro. Deixa um minuto aí para ver se a galera manda a resposta, rapaz.
Diz assim, ó, o processo mencionado no texto da queda da União Soviética e dos satélites europeus modificou a geopolítica mundial por quê? Ampliou o número de países comunistas? Não, fez foi diminuir. Enfraqueceu o poder dos Estados Unidos? Não, fez foi aumentar, haja vista que os Estados Unidos são, entre aspas, o vitorioso. Determinou a formação da União Europeia? Não, que ela já vinha sendo feita. Dificultou os acordos de paz no Oriente Médio? Eles passam a avançar, vamos dizer, depois do fim da Guerra Fria. Desestruturou o socialismo no leste europeu. Você lembra que tinha a cortina de ferro, dividindo a Europa ocidental de uma Europa oriental, o leste europeu, influenciado pela União Soviética e com o predomínio de partidos comunistas no poder, pois o processo mencionado desestruturou o socialismo no leste europeu. Letra A de aprovado na questão número 14. Próxima, povo. Questão do enseja. Os anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não formam um período homogêneo na história. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que a dominou até a queda da União Soviética. O constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra na chamada Guerra Fria. O autor reconhece que a característica fundamental do período mencionado é qual? O autor reconhece que a característica number one do período que vai da bomba atômica até o fim da União Soviética foi qual? Dois pontos. Interroga. Deixa eu ver, galerinha. Alô, Anderson. Alô, meu amigo Santiago. Alô, Emily. Alô, Cris, Francisco, Luan. Boa noite, Luan. Vamos lá, galerinha, mandar a resposta. Povo. Deixa 1 minuto de R$1 na tela aí. R$1. Vamos lá, de boa. Então, o autor reconhece que a característica fundamental do período mencionado, da chamada Guerra Fria, não foi a fragilidade dos países socialistas. Não foi a regionalização dos conflitos mundiais. Tiveram. Países socialistas foram frágeis em algum momento? Sim. Ocorreu a criação das Nações Unidas? Não, a ONU foi criada no final da Segunda Guerra. Foi a implantação da era da globalização? Nós tivemos a implantação da globalização? Sim. Mas o texto não trata disso, ele trata de que o mundo ficou dividido. E era uma divisão entre duas potências. Bipolaridade da economia mundial. Letra B de bola na questão 15 do ensejo. Questão fácil, questão boa. Mais outra. Negros vão à luta nos Estados Unidos em maio de 61. Numa transmissão de rádio dirigida ao estrangeiro Robert Kennedy,
ministro da Justiça norte-americana, afirmou que os preconceitos raciais estão sendo derrubados nos estados. E talvez um negro se torne presidente da República nos próximos 30 ou 40 anos. É evidente, né? Com essa tirada de otimismo, o irmão do presidente John Kennedy procurava apagar a péssima repercussão externa das violências racistas no estado do Alabama, no sul. 2 anos depois, a situação racial dos Estados Unidos volta ao centro das atenções da opinião pública mundial, com cenas de violência ainda mais dramáticas. Ainda que com pequeno atraso, a previsão do ministro dos Estados Unidos seria confirmada. Barack Obama, negro, foi eleito presidente da República. Olha aí, ó. Um negro foi eleito presidente. Uma medida tomada pelo governo daquele país que vai contribuir para isso, foi qual? Uma medida tomada pelo governo do Zé Uá, que contribuiu para isso, foi qual? Questão boa, viu, galerinha? 2 pontos, interroga e deixa R$1 de 1 minuto, R$1zinho, R$1. Implantou a igualdade socioeconômica nos Estados Unidos? Não. Participação dos eleitos analfabetos? Não. Promoção da igualdade econômica? Também não, galerinha. Nos Estados Unidos, igualdade econômica? Não. Redução da maioridade penal? Também não. Mas nós tivemos a adoção de ações políticas afirmativas que vão, por exemplo, permitir que os negros na região sul dos Estados Unidos pudessem ter o direito de votar. Ah, tio, e não podiam? Não. No sul dos Estados Unidos havia uma segregação baseada na lei que impedia que negros pudessem ter direito ao voto, votar, ser votado, que pudessem ocupar cargos. Havia uma divisão nas praças em bancos para os brancos, bancos para os negros, escada para o branco, escada para o negro, poltrona dos ônibus à frente para os brancos, atrás para os negros e assim sucessivamente. Isso vai ser abolido nos Estados Unidos. A Guerra Fria foi, acima de tudo, um produto da heterogeneidade do sistema internacional. Para repetir, da heterogeneidade da organização interna e da própria internacional. E somente poderia ser encerrada pela obtenção de uma nova homogeneidade. O resultado disto foi que, enquanto os 2 sistemas distintos existiram, o conflito da Guerra Fria estava destinado a continuar. A Guerra Fria não poderia terminar com o compromisso ou a convergência, mas somente com a prevalecência de um destes sistemas sobre o outro. E a prevalecência foi do sistema capitalista sobre o
comunista. Perfeito? Ah, beleza. A caracterização da Guerra Fria apresentada no texto implica interpretá-la como sendo o quê, galerinha? A característica da Guerra Fria apresentada no fragmento implica interpretar a guerra como o que, meus pimpolhos, meus pimpolhos. Deixa um minuto aí na tela, olha, nós estamos tendo resposta de novo. Muito bem, senhora Emily, muito bem. A caracterização. Esforço da homogeneização do sistema internacional negociado entre os Estados Unidos e a União Soviética. Homogeneizar tá errado, viu, galerinha? É uma guerra visando o estabelecimento de um renovado sistema social, híbrido de socialismo e capitalismo? Certamente não, viu? Certamente não, que eles eram rivais. É um conflito intersistêmico, em que países capitalistas e socialistas competiram até o fim pelo poder de influência em escala mundial? É vero, vou deixar bem aqui em stand-by. Compromisso capitalista de transformar sociedades homogêneas dos países socialistas em democracias liberais? Não. A Guerra Fria não foi isso, e o texto não fala disso. Fala que ao final uma vai vencer a outra, né? Até o fim. Enfrentamento bélico entre o capitalismo e o socialismo, nós não tivemos ele. Pela homogeneização social de suas respectivas áreas de influência política? Não. Com certeza os Estados Unidos não têm nenhuma pretensão de homogeneização social. Senhora Emily estava correta, ó. É um conflito entre os capitalistas e os socialistas, para poder ter uma influência a nível mundial. Letra C de sabido na questão de número 17. Próxima. O movimento revolucionário que produziu, pela primeira vez na história latino-americana, a quebra da unidade capitalista no continente foi qual? Eita, rapaz. Quebra da unidade capitalista no continente. Foi qual ali? Deixa um minuto na tela, meu rei.
Vamos lá, galerinha. Olha, a unidade do capitalismo no continente foi rompida quando o grupo revolucionário cubano tomou o poder, bacaninha, e sob a liderança do Fidel Castro vão se tornar aliados da União Soviética e adotar o modelo comunista, deixando, portanto, Cuba de ser capitalista. Questão 18, letra B, de bom aluno. Próxima. O episódio conhecido como Crise dos Mísseis, de 62, que pôs em grande risco a paz mundial, resultou de quê? Resultou da invasão do território sul-coreano pelo exército da Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética e China. Não, a crise dos mísseis não é essa temática, bacana. Intervenção militar realizada pela União Soviética na Hungria? Não. Descoberta pelos Estados Unidos dos trabalhos de instalação de armas nucleares soviéticas em Cuba? Sim. A crise dos mísseis foi quando a União Soviética decidiu construir bases, vamos dizer assim, para armas nucleares no território cubano, haja vista que o Fidel Castro havia se convertido, vamos dizer assim, ao comunismo, e no quintal dos Estados Unidos tinha um aliado da União Soviética, permitindo que os mísseis fossem instalados, virado para os Estados Unidos, velho. Olha aí. Portanto, a letra C de campeão na questão 19. A questão 20 é grande, velho. Deixa eu ver se tem mais outra. Aqui, ó. Analise a charge seguinte. Analise a charge seguinte. Vou querer que a galerinha mande resposta aí, meu rei. Pelo menos dessa daí, viu? Pra gente fechar. Pra gente fechar, galerinha. R$1. Belezinha? Essa imagem pode ser associada ao contexto pós-Segunda Guerra, pós-guerra, né? Corretamente. Ao contexto imediato pós-guerra, corretamente. As disputas entre o Ocidente e o Oriente, não exatamente o Oriente e o Ocidente. Disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética na Guerra Fria, aí sim, ó. Aí sim. De boa? Confronto entre judeus e muçulmanos na Palestina? Não. Crise do capitalismo desencadeada pela quebra da Bolsa de Nova York? Não. De boa? Deixa eu ver mais. Disputa espacial quando digladiaram comunistas e capitalistas versus socialistas? Também não. Portanto, aí é letra B de bola. B de bom aluno. Ainda tinha mais uma, né? Mas eu acho que tá bom essa viagem que nós fizemos aí
descrevendo um pouquinho sobre o contexto chamado de Guerra Fria. De boa? Estou encerrando aqui a minha participação na aula de hoje, deixando um cheiro na caixa do oi para o alunado guerreiro nesse sabadão. Agora vai dar 9 horas, né? Pertinho das 9. E você ainda focado, ligado aqui no canal. Muito bem, está de parabéns ao alunado que está assistindo a aula. A você que também for ver a aula depois, vale a pena você fazer o treinamento das questões. A gente deixa aquele minutinho para o aluno tentar acertar a questão, tentar fazer uma análise e discutir na sala de aula também para ver qual é a alternativa mais pertinente. De boa? Ó, um cheirinho, até a próxima semana. Tchau, tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau!